Ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a tabela de integrais. Essa tabela aqui é bastante útil, ok? Então é importante saber usar essa tabela. Então, como que funciona essa tabela de integrais? Então a tabela, ela é o seguinte, ela traz a função e depois na tabela, isso falando da tabela de derivada, ela trazia a derivada, tá? Então, por exemplo, se eu derivar o seno, vai dar cosseno vezes a derivada que tem dentro do cosseno, tá? Isso é importante lembrar. Por exemplo, se a gente derivar assim, ó, vamos colocar aqui seno primeiro, fx igual seno de 4x à terceira. Tá? Então, se eu derivo isso, é importante a gente lembrar que isso aqui ficaria cosseno de 4x à terceira vezes a derivada disso, que está dentro. Tá bom? Então, derivada disso, 4 vezes 3, 12x ao quadrado. Tá bom? Então, toda vez que eu derivar, se tiver outra função dentro, né, eu tenho uma função fora que é o seno e cosseno, né, e uma dentro. Aí eu tenho que usar isso daqui que chama regra da cadeia. Tá? Então é importante usar essa regra aqui, ó, regra da cadeia. Tudo bem? Então é importantíssimo usar a regra da cadeia. Muito bem. Se eu for derivar a função exponencial, tá? Eu também uso a regra da cadeia. Se eu for derivar a secante, também usa a regra da cadeia, tá? E a tabela de derivadas. Ok? Bom, e para a gente usar a integral, o que a gente faz? Olha, se a derivada de seno é cosseno vezes a derivada de u, então uma das primitivas disso aqui é a função seno. Ok? E a integral indefinida da função cosseno u, né, ela seria dada por esta primitiva acrescida de uma constante. Tá? Então, quando eu integro isso aqui, eu obtenho isso aqui com uma constante. Tá? Integral de cosseno é o quê? Seno mais uma constante. Ok? Da exponencial é a mesma coisa. Integral da exponencial é ela mais uma constante. Tá? Integral da secante vezes a tangente é a secante mais uma constante. Tá? Então, mesmo nas funções trigonométricas, a gente não pode esquecer de somar a constante quando você faz a integral. Muito bem. Lembrando que aqui não é o nosso objetivo que vocês conheçam todos os tipos possíveis e imagináveis de integração de funções. Tá? É importante que você pegue o quê? Uma ideia inicial de integral, tá? E que você saiba aplicar algumas técnicas de integração. Tá? Não tem que ficar decorando todos os tipos possíveis e imaginários. Tem que resolver exercício, tá? Mas não no desespero, tentando decorar tudo isso. Vocês vão usar uma tabela quando forem fazer a avaliação. Ok? Então, a integral de du, né, é u mais a constante. Quando eu tiver a variável no denominador, eu não uso, ó, isso é uma coisa importante, tá? Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, integral de 1 sobre z dz. Tá? Então, se eu for tentar calcular elevado a menos 1, né? Se eu for colocar assim, z elevado a menos 1 e derivar, isso aqui não vai dar certo, porque daí vai ficar z elevado a 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. Aí você vai ter uma divisão por zero, tá? Então não é permitido fazer isso. Tá? Então, nesse caso, quando o expoente é 1, está no denominador, usa aquela regra. Ln, que é o logaritmo, né, de z mais constante. Okay? Então, sempre que aqui for 1, tiver no denominador, usa a ideia do Ln. É importantíssimo, tá? Quando tiver um número, uma constante, você soma 1 e divide por esse resultado. E não esquece de pôr a constante. Quando tem exponencial, coloca a própria exponencial mais a constante. Ok? Quando você tiver
um A elevado a U. Aqui, ó, é diferente, tá? O item 3 do item 5. Por quê? O item 5 ele é uma função desse tipo, ó. É 2 elevado a x dx. Tá vendo? Então agora você tem a variável no expoente. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua tabela e vai usar essa regra. Quer dizer, o número elevado à letra dividido pelo ln da letra. Tá? Então é essa a ideia que você vai usar. Então aqui nós ficaríamos como? Número, a letra, dividido pelo ln do quê? Do número. Ó, ln de 2 mais constante. Tá? Então, existe uma diferença entre fazer essa integral e fazer essa integral aqui. Ó. Essa integral é aquele processo simples. 2 mais 1 sobre 2 mais 1 mais... Tá? Então, é diferente, né? A ideia é utilizada nos dois casos. Isso daqui seria um jeito de fazer, né? Um tipo de integral, esse aqui é outro. Tá? Não são iguais os procedimentos para resolução, não. Ok? Vamos colocar aqui. Então, isso aqui vai ficar integral, né? Nem precisa colocar integral de novo, só dá para colocar o resultado. Ó. X ao cubo sobre 3 mais constante. Tá? Então percebam que os resultados também são diferentes. Ó. Tá? São integrais completamente diferentes uma da outra. Apesar de às vezes confundir quando você olha na tabela. Então é importante marcar lá uma observação, né? Frisando essa diferença entre uma situação e a outra. Que integrais das funções trigonométricas, sempre que for ln, a gente costuma colocar o módulo porque não existe, não é definido o ln de um valor negativo. Tá? Então, quando aparece ln, você pode perceber que geralmente a gente põe módulo. Ó. Tá? Então, o correto é colocar módulo. Tá? Quando você tem um ln de alguma função, você põe módulo. Por quê? Porque você está garantindo que aquilo não seja negativo. Porque não existe ln para valores negativos. Tudo bem? Aqui também das funções trigonométricas, né? As funções trigonométricas, quando tem o arco e seno, tá? É importante lembrar o quê? Que arco e seno é a mesma coisa que seno elevado a menos 1. É a função inversa, né? É a mesma coisa o arco tangente, arco cosseno, certo? Então são funções inversas. Ok? Então é importante vocês conhecerem essa tabela até o item 20 e saberem também as aplicações, né, para cada um desses itens aqui. Ok? Pessoal, então nós vamos fechando aí nossa aula, ok? E nós vamos dar sequência daí da apostila. Eu vou